Atlântida. O próprio nome evoca imagens de uma magnífica civilização perdida, engolida pelas ondas há milênios. Uma cidade que, segundo a lenda, era avançada em tecnologia e cultura, mas que desapareceu misteriosamente. É uma história que cativa a humanidade há séculos. Uma mistura fascinante de história, mito e mistério. A ideia de uma civilização tão avançada, perdida para sempre, desperta a curiosidade e a imaginação de muitos. Da primeira menção de Platão a esta avançada nação insular às suas representações modernas na literatura e no cinema, Atlântida continua a fascinar e inspirar. Livros, filmes e documentários exploram incessantemente suas possíveis localizações e segredos. Mas o que há nesta cidade submersa que continua a ter tamanho impacto no nosso imaginário coletivo? É a combinação de mistério, história e a busca incessante pela verdade que mantém a lenda viva. Talvez seja o fascínio do desconhecido, a possibilidade tentadora de que tal lugar pudesse ter existido. A ideia de que ainda há segredos escondidos nas profundezas do oceano é irresistível. Ou talvez seja o conto de advertência tecido na narrativa. Um lembrete de que mesmo as civilizações mais poderosas não estão imunes a desastres. A história de Atlântida serve como um alerta sobre os perigos da arrogância e do excesso. Seja qual for o motivo, Atlântida permanece um poderoso símbolo do potencial humano, tanto para a grandeza quanto para a ruína catastrófica. É uma história que nos lembra da fragilidade da nossa própria existência e da importância de aprender com o passado. A nossa jornada começa com o filósofo Platão, que primeiro apresentou o mundo à Atlântida, nos seus diálogos Timeu e Crítias. Platão, um dos maiores pensadores da Grécia Antiga, usou suas obras para explorar conceitos profundos e complexos. Escritos por volta de 360 a.C., estes trabalhos descrevem uma poderosa nação insular que existiu cerca de 9.000 anos antes da época de Platão. Esta civilização, segundo ele, era rica em recursos naturais e possuía uma arquitetura impressionante. De acordo com o seu relato, Atlântida possuía tecnologia avançada, um poderoso exército e uma sociedade utópica. A cidade era um exemplo de organização e progresso, com canais e pontes que facilitavam o transporte e o comércio. No entanto, a sua arrogância enfureceu os deuses, levando à destruição de Atlântida num evento cataclísmico. Este evento, descrito como uma série de terremotos e inundações, submergiu a ilha nas profundezas do oceano. Embora os escritos de Platão sejam a nossa principal fonte de informação sobre Atlântida, a sua veracidade permanece em debate acalorado. Muitos estudiosos questionam se Atlântida foi uma criação puramente fictícia ou se há alguma base histórica para a sua existência. Alguns estudiosos acreditam que Platão usou Atlântida como uma alegoria para ilustrar pontos filosóficos sobre a moralidade e os perigos da ambição desenfreada. Para eles, a história serve como um aviso sobre os riscos de uma sociedade que se torna demasiado poderosa e arrogante. Outros argumentam que o relato de Platão, embora embelezado, pode conter grãos de verdade, apontando para possíveis inspirações do mundo real, como a civilização minoica ou a erupção de Terra. Estes eventos históricos poderiam ter influenciado Platão a criar a lenda de Atlântida, misturando fatos com ficção para transmitir suas ideias filosóficas. Impávidos com a falta de provas definitivas, exploradores, arqueólogos e entusiastas amadores passaram séculos à procura de evidências de Atlântida. As teorias abundam, colocando a cidade perdida em locais tão diversos como o Mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico e até a Antártida. Alguns apontam para estruturas subaquáticas, como as da costa de Bimini, como possíveis vestígios da arquitetura Atlante. No entanto, apesar de inúmeras expedições e pistas tentadoras, nenhuma evidência conclusiva de Atlântida foi encontrada.
Esta falta de provas concretas levou muitos cientistas e historiadores convencionais a descartar Atlântida como um mito. No entanto, a busca continua, alimentada pelo fascínio duradouro desta civilização perdida e pela possibilidade de que, em algum lugar sob as ondas, resquícios desta outrora grande cidade aguardem a descoberta. O fascínio duradouro de Atlântida estende-se muito além dos domínios da arqueologia e da história antiga, encontrando um lar acolhedor na cultura popular. Da literatura ao cinema e à televisão, Atlântida foi reinventada e reinterpretada inúmeras vezes, cada iteração adicionando novas camadas ao mito e capturando a imaginação do público em todo o mundo. Filmes como Atlantis, O Império Perdido e Aquaman apresentam representações visualmente deslumbrantes da cidade submersa, misturando fantasia e ficção científica para criar experiências cinematográficas inesquecíveis. Programas de televisão como Stargate Atlantis exploram as possibilidades da tecnologia Atlante avançada e as suas interações com seres de outros mundos. Estas interpretações modernas, embora frequentemente se tomem liberdades criativas com o material original, demonstram o fascínio duradouro por Atlântida e a sua capacidade de transcender o tempo e as fronteiras culturais. Seja um lugar real ou um produto da imaginação de Platão, o legado de Atlântida é inegável. Inspirou inúmeras obras de arte, literatura e cinema, impulsionou a investigação e exploração científica e desencadeou debates intermináveis entre historiadores, arqueólogos e entusiastas. A história de Atlântida serve como um lembrete da capacidade ilimitada da imaginação humana e do nosso desejo inato de descobrir os mistérios do nosso passado. A história de Atlântida, passada de geração em geração, continua a ressoar com pessoas de todas as esferas da vida. É uma história que fala da nossa história partilhada, do nosso fascínio pelo desconhecido e da nossa capacidade tanto para grandes realizações como para a ruína catastrófica. A busca por Atlântida, embora ainda não tenha produzido evidências conclusivas da própria cidade, impulsionou avanços significativos em vários campos científicos. A arqueologia marinha, em particular, tem uma dívida para com a busca por esta cidade elusiva. O desenvolvimento de novas tecnologias para a exploração subaquática, mapeamento e recuperação de artefactos pode ser parcialmente atribuído ao desejo de desenterrar os segredos escondidos sob as ondas. Além disso, o estudo da geologia, tectônica de placas e desastres naturais foi influenciado pelas tentativas de explicar os eventos cataclísmicos que supostamente levaram à destruição de Atlântida. Embora a existência da própria Atlântida permaneça não comprovada, a busca por esta cidade enigmática expandiu indubitavelmente a nossa compreensão do mundo natural e do nosso lugar dentro dele. Atlântida permanece um enigma, um quebra-cabeças tentador que continua a cativar e inspirar. Teria sido uma cidade real perdida para o tempo e para as profundezas do oceano? Ou talvez uma civilização avançada, cujas tecnologias e conhecimentos se perderam para sempre? Ou teria sido uma alegoria cuidadosamente construída, concebida para nos ensinar sobre os perigos da arrogância e a natureza cíclica das civilizações? Uma história criada para nos alertar sobre os riscos de nos afastarmos da humildade e da sabedoria? Talvez nunca saibamos ao certo. Mas uma coisa é certa: a história de Atlântida, tal como a própria cidade, continuará a residir no domínio do mito e da possibilidade, sempre nos desafiando a questionar e a explorar. Um testemunho do poder duradouro da curiosidade humana e da nossa sede insaciável por conhecimento. A busca por Atlântida é, em muitos aspectos, uma busca por respostas às perguntas mais profundas da humanidade, uma busca por nós próprios, as nossas origens, o nosso potencial e o nosso lugar na grande tapeçaria da história.
E essa é uma jornada que vale a pena fazer, independentemente do destino final, pois cada passo nos aproxima mais da compreensão de quem somos. E essa é uma jornada que vale a pena fazer, independentemente do destino final.